Marcos, que nós lemos esse texto agora, é o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, são os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento. E esse livro, na verdade, Marcos, na verdade, é o sobrenome de João. Alguns teólogos tentam dizer que não é o mesmo Marcos, não é o mesmo João Marcos, mas na verdade temos aí na Bíblia vários exemplos e vários textos que nos levam a entender que esse João Marcos é o João Marcos que era aquele parente de Barnabé, ou primo de Barnabé, que nós vemos em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Ele era aquele rapaz que, quando ele saiu na primeira viagem missionária com Paulo, eles tiveram aquela primeira discussão e ele voltou para casa. E na verdade, nós vemos lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 36, que Barnabé, ele era um levita da ilha de Chipre. E provavelmente, Gesiel, Marcos também era um levita. Eu estou falando isso porque eu quero que o pessoal do louvor se assemelhe com Marcos nessa noite e entenda que a missão de Marcos também é a sua missão. Amém? Era levita e era pregador da palavra de Deus. Uma coisa grande, né? Uma coisa maravilhosa. Então Marcos provavelmente também era um levita. E esse Marcos, na verdade, alguns dizem que talvez não foi ele que escreveu o livro, mas ele com certeza escreveu esse livro de Marcos, e ele era bastante achegado a Pedro. Pedro, que era aquele apóstolo do Senhor Jesus. E o texto de Marcos foi mais ou menos escrito, segundo os historiadores e teólogos, logo lá mais ou menos no ano de 67, depois que Jesus Cristo morreu. Quando Pedro morreu ali também na cidade de Roma, Pedro se foi, então provavelmente ali também Marcos então começou a escrever sobre esse livro, e ele escreveu então esse evangelho, o Evangelho segundo Marcos, e esse evangelho com certeza ele também pegou algumas partes deles para o livro de Mateus ou para o livro de Lucas. Não se sabe se Marcos pegou de Mateus e Lucas ou se Lucas pegou de Mateus, não é isso? E Marcos, mas eles então têm essa hegemonia, eles são esses evangelhos sinópticos, né? Eles contam a história do Senhor Jesus, e Marcos não tem muito o interesse de falar muito sobre Jesus, ou de falar muito ali sobre nada. Ele tem interesse de falar aquela missão de Jesus. E ele não fala muito sobre as pessoas. Hoje em nossos dias, quando a gente vai contar a história de alguém, se for contar a minha história, era o Carlos Ludwig, que morou em Nova York, mas nasceu em Vitória, é brasileiro, mas fez americano. A gente tem essa maneira de contar para poder ilustrar bem quem era a pessoa. Marcos não tinha essa finalidade, nem essa intenção. E não era assim, né, que os gregos romanos escreviam naquela época. Mas o que ele tinha era simplesmente o desejo de passar como foram os acontecimentos. E provavelmente Marcos não esteve na Palestina, ele não esteve junto com Jesus durante os acontecimentos. E ele escreve de uma maneira bem formal, bem rápida, bem ilusiva sobre o que acontece com Jesus. E ele é rápido em escrever aquilo que o Senhor Jesus fez. E para mim talvez a parte maior realmente desse livro, se você pegar o livro e ler em casa, o livro começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo, né, o Evangelho do Senhor Jesus. Então Marcos já começa falando, esse é o Evangelho de Jesus. Mas no capítulo 15, no versículo 39, eu creio que ali nós temos a maior confissão desse texto e desse livro, que é quando Jesus está sendo crucificado e o centurião olha, e quando Jesus expira, entrega o espírito dele, e ele morre, e o centurião olha para o céu, e olha para as coisas que estão acontecendo, e o véu do templo se rasga, e ele diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém. Aí está a parte mais culminante, mais gostosa do livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 39. Os irmãos atentaram um pouquinho para o início do culto dessa noite, e agora eu falei com os levitas, né, Gesiel, e agora também vou falar com os diáconos, né, os diáconos que estão aqui, os diáconos que estão por ser. Gesiel, ele deu o texto em Atos no capítulo 4, no capítulo 8, e o verso 4 em diante, e ele disse que quando os cristãos estavam reunidos ali, né, isso na Palestina, em Jerusalém, logo depois eles foram perseguidos. E com a perseguição, eles então se espalharam. E o texto que Gesiel deu, ele disse que Filipe, que era um dos diáconos, saiu a pregar o Evangelho. Como Marcos também, ele falava mais em grego, e ele sai a pregar, e ele vai para onde? A cidade de Samaria, ou Samaria, que não era nem muito judeu, né? Eles eram meio judeus. E ali começa, lembra? Pregar o Evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até o Samaria, e até então aos confins da terra. E esse Filipe, ele sai também para pregar a palavra.
Levitas, entenderam? Vocês também cantam, mas vocês também pregam. Diáconos, entenderam? Vocês também servem, mas vocês também pregam a palavra. O que o Senhor Jesus quer para nós nessa noite é que nós entendamos qual é a nossa missão. Não só a nossa missão para o 2014. Me entende, Mariela, que eu estou falando muito rápido? Não somente a missão que teremos para o 2014, pela missão que teremos com o Senhor Jesus. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? A nossa missão, queridos, é pregar a palavra de Deus. A nossa missão é propagar a palavra de Deus. O livro de Atos disse isso para a gente, que Filipe saiu pregando, e essa palavra era uma palavra que por onde ela passava, ela trazia alegria. O texto que Gesiel diz que quando ele pregou a palavra naquela cidade, e houve cura, e houve sinais, houve também alegria. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso aí. Dá um sorriso, né? Existe alegria na palavra do Senhor. Quando nós somos transformados pelo Senhor, nós somos pessoas alegres. Nós somos pessoas diferentes. E é sobre essa alegria, sobre esse evangelho que eu quero falar com vocês nessa noite. Queridos, evangelizar ou evangelização. Eu gostaria que você guardasse essa frase. O pastor entendeu essa frase, recebeu do Senhor essa frase, escutou outras pessoas falarem essa frase, e agora eu digo para a Igreja Batista da Paz essa frase: evangelizar e evangelização não é um programa, mas deve ser um estilo de vida. Evangelização é o nosso estilo de vida, é quem nós devemos ser. Nós devemos, por onde passar, levarmos as boas novas do Evangelho. Levarmos as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Do grego, a palavra evangelion quer dizer boas novas. Boas novas. E nessa noite eu quero falar para você, em primeiro lugar, Jesus Cristo, Ele é a boa nova. Jesus Cristo, Ele é a boa nova. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, né? Se for igual a mim, você deve ter tido uma semana complicada, uma semana com alegrias, uma semana com um pouco de tristezas, ou talvez uma semana onde você teve que tomar algumas decisões fortes. Alguém me disse essa semana: pastor, o problema do problema é quando termina um, começa outro. Mas ele disse para mim outra coisa: problemas existem para serem o quê? Resolvidos. Sim ou não? E quantos de nós às vezes nos encaixotamos, nos escondemos nos nossos problemas e não queremos resolver? Queridos, nessa noite eu tenho uma boa nova para você. Jesus Cristo de Nazaré é a solução para o seu problema. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite com um problema de enfermidade. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite com um problema físico. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite com um problema financeiro. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite com um problema espiritual. Mas Jesus de Nazaré, Ele é a boa nova. Ele é a salvação. Ele é o Evangelion. Ele é aquele que pode transformar a nossa vida e o nosso ser. E no versículo 15, nós vemos que Jesus Cristo é a boa nova. Para Marcos, a história de Jesus, a boa nova, ela deve ser proclamada, ela deve ser falada. O Evangelho é a mensagem de Deus que está agindo em nosso meio através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus traz libertação ao cativo. Jesus quebra o poder do diabo. Jesus quebra o poder do pecado. Jesus, só Ele quebra o poder da morte. Ele é o Senhor. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele tem mudado a nossa história. O Evangelho que nós proclamamos, querido, tem mudado a história da humanidade. Então, nesse primeiro ponto dessa noite, eu gostaria de dizer para você o seguinte: que Jesus, Ele mesmo é a boa nova. Quantos de vocês acompanharam hoje na CNN News a carta aberta de Bill Gates para a comunidade? Todo ano ele escreve uma carta. Nessa carta de 2014, ele coloca alguns alvos. E segundo ele, até o ano 2030, 2035, creio, ele escreveu ali, que a fome vai ser erradicada no mundo. Não haverá mais fome. A pobreza como nós conhecemos, não haverá mais. Ele, por exemplo, deu uma estatística que por ano eram mais de 300 mil casos de pólio. Hoje nós temos como 300 ou 400 casos de pólio no mundo todo. Porque as nações mais ricas estão contribuindo e colaborando. O Brasil, que era um país que recebia, hoje ele dá. E queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês: o país que mais contribui com a ação humanitária no mundo todo é os Estados Unidos. E quem contribui são os cristãos.
que estão prontos a entregar a palavra de Deus através também dessa ação social. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Bill Gates escrevia que até 2035 não haverá mais fome no mundo, e eu dizia, quando ele falava no CNN News, eu ia pensando, sim, eu creio que não haverá mais fome no mundo, porque Jesus, como disse Ludmilla, está voltando, e se Deus quiser, 2035 nós não vamos estar aqui. Eu quero estar no céu com o Senhor Jesus, porque Ele é boa nova, Ele não vai mentir, e Ele disse que Ele voltaria para me levar e para levar você também. É necessário que nós preguemos esta boa nova para as outras pessoas. Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, estabeleceu o seu reino, isto é, a boa nova do Evangelho foi estabelecida na terra, porque Jesus veio, morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida. Então, em primeiro lugar, nessa noite, é necessário que nós entendamos que Jesus é a boa nova. Jesus é o Evangelho. Mas em segundo lugar, não só Jesus é a boa nova, mas a boa nova precisa ser pregada. O texto que nós lemos diz: vão, indo, por onde você passar, você para. Eu fico pensando que muitos de nós, durante os dias da nossa semana, amanhã você vai voltar para o seu trabalho, e aí quando você chega lá no seu trabalho, você encontra uma pessoa com você, e aí qual é o primeiro assunto que você conversa? Viu o jogo do Flamengo ontem, no sábado? Viu o Fluminense? O que você achou daquele programa? O que você achou da temperatura? Que temperatura complicada aqui na Flórida, né? Tá ficando frio. Tá igual Alabama? Não tá? Tá igual Alabama. Está um pouquinho mais frio que em alguns lugares. Lá está mais frio ainda do que aqui. Mas, queridos, qual é a primeira palavra que você vai falar? A palavra do Senhor, segundo Jesus, ela precisa ser pregada. A palavra pregar, ela aparece 14 vezes no Evangelho de Marcos, enquanto ela aparece só 9 vezes em Mateus e em Lucas. Ou seja, ele está falando a necessidade de pregar. Marcos nos diz com ênfase no capítulo 1, versículo 14, e eu gostaria que você agora, que procura às vezes fugir da sua responsabilidade com o Senhor, pudesse decorar, pudesse gravar esse versículo, porque no capítulo 1, no versículo 14, o Senhor Jesus diz o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Irmãos, no mundo que nós vivemos, só as boas novas do Senhor Jesus pode alterar a situação que nós vemos. Marcos, entretanto, ele sabe que Jesus não era simplesmente um pregador, e por isso ele relata vários dos milagres de Jesus. Porém, queridos, ele dá primazia à função principal de Jesus, que era a pregação da palavra. E eu quero que você possa guardar comigo esse versículo, Marcos capítulo 1, versículo 38, o Senhor Jesus diz: vamos para outro lugar. E aí ele diz: para que povos e outros povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Vocês não estão entendendo a necessidade de entender esse versículo? Jesus diz: vamos para outros povoados, para que lá também eu pregue, eu proclame a palavra, eu proclame a boa nova, porque foi para isso que eu vim. Eu vim para proclamar as boas novas, que Jesus, eu, agora, trago novamente os céus à humanidade, e tudo aquilo que estava desfeito com o passado feio, agora eu quero reestabelecer com o Senhor. Em Marcos, no capítulo 3, versículo 14, Jesus chama os discípulos para pregar. Em Marcos, no capítulo 6, versículo 12, ele ordena os seus discípulos a pregar. E no texto que nós vimos, Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus agora, ele envia os seus discípulos a pregar. Queridos, 3 verbos aí: Jesus chama, Jesus ordena, Jesus envia os seus discípulos a pregar. E se você é discípulo do Senhor, isso é o que o Senhor está falando com você essa noite. Vá, pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Esse é o texto da palavra de Deus. É por isso que esse texto de Marcos, esse livro, me deixa bastante assim emocionado, bastante feliz, porque nós temos que entender a missão do discípulo do Senhor. E a nossa missão é fazer discípulos, é fazer com que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Um missionário americano que esteve no Brasil, chamado Dewey Moreland, ele foi fundador do Seminário Teológico Batista de Brasília. Ele disse uma frase que é bastante interessante. Ele diz o seguinte: estar calado em relação ao Evangelho é um perigo maior que perseguição e morte. O Evangelho só é boas novas se ele for compartilhado.
está calado, é algo que não podemos fazer. O Evangelho do Senhor só pode ser boas novas se nós o compartilharmos. O propósito de Deus é o Evangelho todo, para toda a igreja, em todo o mundo, para todas as criaturas. Então você entrou aqui nessa noite e falou: pastor, mas o que é isso? O que esse Evangelho pode fazer comigo? O Evangelho dessa noite é que Jesus salva, e Ele veio ao mundo para novamente poder levar você a um encontro com o Senhor, aonde você pode relacionar-se novamente com o Pai, de quem nós nos separamos quando nós pecamos e saímos da sua presença. A igreja precisa e necessita ser uma agência missionária. A igreja, queridos, precisa ser a luz das nações. E nessa noite eu gostaria que você entendesse essa palavra em nome de Jesus. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A igreja que não é um corpo missionário, ela é um campo missionário. Se não somos um corpo missionário, se não enviamos para missões, se não pregamos a palavra, nós é que necessitamos da palavra. Nós não somos mais um corpo, mas somos um campo missionário, aonde o Senhor deve agir. E em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós, que não sejamos campo, mas sejamos corpo, que não precisamos ser evangelizados, mas sejamos evangelizadores da palavra do Senhor. Um dos grandes teólogos do Brasil, que eu considero nesse momento, chama-se Hernandes Dias Lopes. Ele é pastor da primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. Ele diz o seguinte: a evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. É nossa essa tarefa. Não vai ser transferida para ninguém. É sua, é sua, é sua, é sua, é minha. Ela não pode ser transferida. Ela é imperativa do Senhor. E nós temos que entender e praticar a missão que o Senhor nos colocou aqui. Esta é a missão da igreja. Isto é o que o Senhor tem falado para nós nesse dia. O mundo, querido, jaz no maligno. Ele precisa do Evangelho da salvação. A salvação precisa ser oferecida livremente às nações. E você e eu somos aqueles que o Senhor separou para evangelizar e pregar a palavra de Deus. A boa nova é o Senhor Jesus. A boa nova, ela precisa ser pregada. Mas a boa nova, em terceiro lugar, ela precisa ser recebida. Ela precisa ser recebida. O versículo 16, ele diz isso para a gente: ide e pregai, e todo aquele que receber será salvo e será batizado. O Evangelho somente é experimentado como boa nova se ele for recebido e crido. Muitos no passado recebiam a palavra de Deus porque era um status. E hoje, queridos, eu sinto dizer isso, mas no nosso próprio Brasil, eu sinto que muitas pessoas têm simplesmente se aglomerado, se ajuntado ao movimento cristão no Brasil, porque ser cristão no Brasil virou um certo status, né? Status quo, vou botar aspas e fechar aspas. Porque é a moda. É a moda ir para a igreja. É a moda ver um grupo cantar. É a moda. Ou todo mundo agora é cristão, meu vizinho é cristão, ele vai na igreja, eu também vou. Mas este não é o Evangelho como nós devemos receber. Receber o Senhor Jesus em nosso coração é, queridos, uma coisa que eu gostaria que você entendesse nessa noite. Receber o Evangelho do Senhor requer, em primeiro lugar, arrependimento. E arrependimento, queridos, quer dizer novamente, nem isso, remorso, tristeza, confissão e abandono do pecado que você vivia nele. Salmos, no capítulo 51, versículo 3, o salmista diz: eu reconheço a minha situação, eu reconheço o meu pecado. Salmos, no capítulo 32, versículo 3, ele também diz que a tristeza dele de estar assim no pecado. Ele reconhece o pecado. Arrependimento é você entender que o que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum. E existe uma palavra aqui nos Estados Unidos, né, que diz bem assim, né, é uma loucura muito grande querer mudar os resultados de uma ação sem mudar a maneira que nós estamos agindo, não é assim? Você não pode conseguir resultados novos se você continuar fazendo a mesma coisa. Não pode.
Para que você possa conseguir novos resultados, é necessário que você mude aquilo que você está fazendo. E nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus está dizendo: é hora de você acordar e entender que o Senhor Jesus pode te dar salvação, mas que Ele não só quer te dar a salvação, Ele quer que você entenda o seu compromisso de pregar e transferir essa palavra para outros. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Apocalipse no capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que ouviram e guardaram a minha palavra. E Tiago no capítulo 12, versículo 2 diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra que eu vos imprimi. E nessa noite o Senhor está perguntando para você: como tem sido a sua prática em relação à palavra? A igreja é o perfume de vida, mas também é o perfume de morte. E o pastor vai explicar isso, porque para mim é muito claro o texto. A palavra de Deus é espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela traz vida, ela também traz sentença de morte. Eu quero dizer para você uma coisa: que está aqui no banco da igreja, domingo sim, domingo não, e que ouve o pastor falar a palavra sim e a palavra não, e o pastor pergunta: hoje você vai aceitar o Senhor Jesus? E a igreja está toda orando por você. Eu quero dizer para você uma coisa: esse evangelho que nós pregamos, ele é vida. E quando você o aceita, e quando você o recebe, ele é vida. Mas eu quero também dar uma notícia para você que está aqui nessa noite: se você endurece o seu coração e não recebe o evangelho da palavra de Deus, para você ele é morte, e morte eterna, separação eterna de Deus. O evangelho ele é vida, mas ele também é morte. E nessa noite o Senhor quer que você tenha vida e diga sim à vida, mas diga não à morte. Queridos, a verdade é que ninguém pode ficar neutro diante da palavra proclamada. Ou você aceita a vida, ou você rejeita a vida. Ou você aceita as boas novas, ou você aceita a morte, a separação eterna do Senhor Jesus. E esse texto diz que as pessoas que forem crendo, elas serão batizadas. Elas serão batizadas. E é interessante que é muito claro o que o Senhor diz, né? Batismo não salva ninguém. Batismo não leva ninguém ao céu. E muitas pessoas no passado se batizaram também, como hoje no Brasil, muitos estão fazendo na América, para fazer que são de contas ou que estão em certa religião. Mas o batismo não salva ninguém. O que salva a pessoa é o crer na palavra de Deus. Queridos, há um grande teólogo, John Charles Ryle, ele diz o seguinte: milhares de pessoas são levadas às águas sacramentais, mas jamais foram lavadas pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo não te leva a Deus. O crer no Senhor Jesus Cristo, o confessá-lo que Ele é Deus, recebê-lo em seu coração, isso te dá a salvação. Mas o batismo é simplesmente um cumprimento, uma amostra daquilo que você entendeu. Eu já expliquei para vocês no passado, João batizava no deserto, e aquelas pessoas queriam ser batizadas por João, porque quando aquela boa nova era pregada, quando alguém pregava uma nova palavra, e você aceitava aquela palavra, então você era batizado por ele para entender que aquela era a nova doutrina, o novo ensinamento que você cria. Queridos, nessa noite eu quero dizer para você, a doutrina que nós temos é Jesus de Nazaré, ressurreto, sentado à destra de Deus, julgando as nações com a sua volta, mas diariamente intercedendo a Deus por mim e por você no céu. E diariamente eu posso ver Jesus Cristo, e eu posso ver Satanás. Eu quero dizer para você isso nessa noite, diariamente, não é isso? Toda hora, todo minuto, Satanás vai diante do Senhor e diz: olha o Carlos, olha o que ele fez, olha o Gesiel, olha o que ele fez, olha a Marta, olha o que ela faz, olha a Érica, olha o que ela faz, olha todo mundo aqui, olha, e ao mesmo tempo que ele diz, e acusa diante do Senhor, Jesus Cristo olha para ele e diz: o meu sangue é suficiente para perdoar esse pecado. Jesus de Nazaré é quem nós temos que receber e entender que só Ele pode mudar a nossa vida, só Ele pode dar um futuro, só Ele pode tirar você da situação que você está, eu da situação que eu estou, e levar-nos a um compromisso com o Senhor. Mas em quarto e último lugar nessa noite, não só o Evangelho da Boa Nova é o Senhor Jesus, não só o Evangelho tem que ser pregado, não só o Evangelho tem que ser recebido, mas em quarto lugar, a Boa Nova precisa ser confirmada.
confirmação da palavra do Senhor. Um grande teólogo alemão chamado Adolf Paul, ele afirma que sinais não estão vinculados a cargos, mas em primeiro lugar, a fé que deixa Deus ser Deus. E quando eu falo sobre isso, eu lembro daquele, não lembro de nenhum grande teólogo, mas eu lembro de um grande missionário chamado Daniel. Os irmãos lembram? Daniel Olese, de Malawi, que teve aqui na nossa igreja. Eu lembro que quando a gente vinha para a igreja, a gente vinha aqui para orar e buscar as coisas do Senhor. E a primeira vez que ele veio na igreja, e nós íamos levantar uma oferta missionária para ele, e eu falei, pastor Daniel, é uma segunda-feira, é a primeira vez que eu estou conhecendo o Senhor e vou levar o Senhor na igreja. E nós vamos ter muita gente na igreja. Nós tínhamos aqui na igreja 8 pessoas naquela noite. Eu lembro quando eu busquei o Daniel na casa dele, eu falei, vamos passar em McDonald's e comer ali um hambúrguer antes de irmos para a igreja. Ele disse, não pastor, eu não vou comer nenhum hambúrguer, porque se eu comer um hambúrguer agora, eu já tomei café de manhã, e eu então não posso fazer isso, porque quando eu voltar para Malawi, eu só vou poder comer uma vez por dia. Falando isso, essa semana ele me ligou e ele está passando algumas dificuldades, mas vamos orar para que Deus possa abençoá-lo. E eu não ia falar isso na mensagem, mas ele fez isso, mandou um e-mail essa semana. E quando a gente vinha para a igreja, eu disse, pastor, eu não sei o que vai acontecer na igreja, tem poucas pessoas que vão estar lá. E aí, quando nós chegamos na frente da igreja, ele olhou para mim, depois que ele admirou toda a igreja, mas antes de ele admirar a igreja e tocar nas cadeiras, eu disse para os irmãos, porque lá eles se reúnem no chão, e quando ele tocou as cadeiras, ele estava aqui, e eu continuava falando, pastor, desculpa, porque não veio muita gente, não tinha ninguém aqui ainda, estava chegando as pessoas, pastor, e ele olhou para mim, colocou a mão no meu ombro e disse, pastor Carlos, deixa Deus ser Deus. Muitas vezes, queridos, nós queremos tomar o lugar de Deus, dando desculpas porque sim, porque não. E naquela noite nós estávamos aqui e levantamos quase $2.000 para ir com 8 pessoas. Deixa Deus ser Deus. Ele é o único. Ele é o que confirma. A igreja primitiva, e na igreja primitiva nós vemos os cristãos impulsionados pela palavra de Deus. Eles expulsavam demônios em nome de Jesus. Nós vemos eles falando em línguas em nome de Jesus. Nós vemos Paulo sendo picado por uma víbora sem sentir o dano do veneno fatal. No Novo Testamento, nós não conseguimos ver ninguém, e o texto que nós lemos diz que se alguém beber algum veneno, no Novo Testamento não tem nenhum texto que diz sobre ninguém beber o veneno, mas Eusébio, o historiador da igreja, ele nos anos 300, ele disse o seguinte, não é isso? Que um homem chamado Justo Barsabás, ele pregava a palavra, e porque ele pregava a palavra, deram a ele veneno, e ele bebeu, e não morreu. Os cristãos que aceitam a palavra de Deus, eles conseguem fazer o mundo irem ao encontro do Senhor, e eles conseguem fazer com que o mundo receba as boas novas do Senhor. Os cristãos, eles impuseram as mãos no passado, e os enfermos eram curados. Muitos teólogos dos nossos dias, e até antes de nós mesmos, a maioria dos teólogos, na verdade, quando a gente estuda, e a maioria, não é isso, no contexto batista que nós estamos, e alguns de nós não acreditam que esses milagres, essas curas, e quando eu digo grandes teólogos, eu digo grandes nomes que a gente ouve, que a gente vê todo dia, eles não acreditam que esses milagres de Jesus, eles continuam acontecendo. Eles acham que isso foi coisa sazonal. Aconteceu só naquela época, era específico para aquele momento. Mas, queridos, o nosso Senhor Jesus, eu creio, é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e Ele continua fazendo milagre. E eu pergunto para você nessa noite, por que nós não expulsamos demônios? Por que nós não levantamos a mão e curamos? Por que nós não tocamos nos enfermos e eles são sarados? Por que nós não fazemos esses prodígios do Senhor? É porque, sinceramente, irmãos, a fé que nós temos ainda não está confirmada em nosso coração. Vocês estão entendendo essa palavra? Então essa palavra é difícil para mim e para os irmãos? Porque o Evangelho da Boa Nova, ele transforma a vida. E ele transforma primeiro a sua vida e a minha vida. Eu entendo, queridos, que Deus é o mesmo ontem e hoje. E Ele pode fazer o que Ele quer fazer através de você. É necessário que nós creiamos que Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. Mas é necessário que nós creiamos e aceitemos esse Senhor realmente em nossa vida. Deixe Deus ser Deus em sua vida nessa noite.
se você mesmo transformado pelo poder desse Evangelho, se você é realmente transformado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus, Ele vai fazer maravilhas através da sua vida, desde que você deixe Ele usar você como Ele quer usar. Marcos está dizendo nessa noite que quando a igreja proclama a palavra de Deus, o próprio Deus confirma essa mensagem com a manifestação do seu poder. Vamos entender essa palavra do pastor? Quando nós proclamamos a palavra do Senhor, Deus confirma essa proclamação através do seu poder, das suas ações. Essa semana eu fui visitar o pai da Adriana, o seu José, e eu coloquei no Facebook, eu não sei quantos de vocês não têm Facebook culto do pastor, depois toquem ali, quantos de vocês não recebem a mensagem do pastor, depois peçam para receber, quantos não querem receber, porque às vezes eu recebo as mensagens meio mal educadas também, dizendo, não quero mais mensagem, tira daí, não tem importância, se quiser que tire, eu também tiro em nome de Jesus. Mas essa semana quando eu fui visitar o irmão José, né, o querido José, e ele chorava na casa do filho dele, do Alejandro. E quando eu estava ali com ele, ele disse, pastor, eu fui no hospital ontem, isso foi na quinta-feira e tinha ido na quarta-feira. Eu fui no hospital ontem. E eu fui no hospital por uma razão simples, eu estava aqui em casa e me deu um pouquinho de febre. E eu fui. E quando eu cheguei lá, o médico viu que tinha uma coisa inflamada com a sonda, que ele está ainda com a sonda. Os irmãos lembram do pai da Adriana? Ele chegou no final de dezembro, não é isso? Final de dezembro, acho que foi no mês de janeiro. E novembro foi, novembro. E quando ele chegou em novembro, foi novembro, né, Fonseca? Quando chegou em novembro, ele foi diagnosticado com um câncer no pâncreas, um tumor enorme no pâncreas. E nós começamos a orar, e a igreja orou. Nós oramos aqui de madrugada, durante o dia, as mulheres oraram, os homens oraram. E o médico disse para ele que ele tinha não mais do que 2 meses de vida. Não mais do que 2 meses de vida. Isso foi em novembro. E em janeiro 23, quando eu fui na casa dele essa semana, ele falou comigo, pastor, eu fui no médico ontem. E ele viu uma infecção, e eles então já trocaram a sonda por causa disso. E ele olhou para mim, o oncologista, ele olhou para mim e disse, eu não sei o que está acontecendo, mas o seu tumor estagnou. Não só estagnou, ele está diminuindo. E eu não sei, querido, o que Deus vai fazer com José. José pode morrer amanhã, como eu posso morrer amanhã. Mas eu sei que passaram mais do que 2 meses. A palavra do homem não pode prevalecer diante da palavra de Deus. Querido, se nós não estamos tão compromissados com o Senhor, e Deus continua fazendo esses milagres, o que vai acontecer quando essa igreja se compromissar realmente com a pregação do Evangelho de Deus? O Natal foi maravilhoso nessa igreja. Eu chorei de ver os testemunhos que aconteceram aqui, de cura, de libertação. Se nós não estamos fazendo nada, e Deus tem feito tanto, o que Deus pode fazer através dessa igreja? E com essa igreja, se você sair do seu estado de inércia e começar a pregar e evangelizar, e a ter certeza de que há transformação na vida de outras pessoas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 diz, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. É o poder do Espírito que leva as pessoas a reconhecer o Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 diz, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, Paulo dizendo a eles, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. O poder do Evangelho transforma a vida. Ele atrai as pessoas. A igreja é chamada para ser um sinal do Cristo ressurreto. A Igreja Batista da Paz foi chamada para ser um sinal do Cristo ressurreto em Tampa, para que pessoas possam ter a vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, eu gostaria de terminar esta mensagem falando sobre o que Marcos diz no final do texto. No versículo 19 e no versículo 20, ele deixa para a gente 2 ênfases tremendas do que acontece. A primeira é que Cristo, ele foi coroado e ele está à destra de Deus. Ide por todo o mundo. Indo por todo o mundo, Fonseca, por onde você passar, pregue a palavra.
Ensine a palavra. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discipule as pessoas. Ensine a elas, através da sua vida, o que Deus fez, a diferença que existe nelas, que pode existir nelas, porque essa diferença existe em você. Porque o nosso Deus está à destra de Deus. Jesus Cristo está ali. Ele se humilhou e foi sacrificado. O seu sacrifício foi aceito. E agora, entronizado junto ao Pai, Ele intercede por você e por mim, pela igreja. Mas Ele voltará um dia para nos levar. Então, você que não sabe o que vai acontecer com você no futuro, eu digo, só tem 2 caminhos: o céu ou o inferno. O evangelho que nessa noite você ouve, ele é para a sua vida ou para a sua morte. Mas não só Marcos enfatiza que Deus está lá no trono e o Senhor Jesus está entronizado ao seu lado, mas a segunda ênfase de Marcos para mim é que a igreja, em parceria com o Senhor, pode realizar grandes obras de Deus. Mas que para realizarmos as obras de Deus, é necessário estarmos em parceria com o Senhor. Os apóstolos, os cristãos da antiguidade, os discípulos participaram na propagação do Evangelho. Nossos irmãos no passado foram revestidos do Espírito e influenciaram a humanidade com a bandeira do Evangelho do Senhor. E nessa noite, eu creio que nós temos uma decisão a fazer. Nós vamos impactar o mundo com a palavra do Senhor, com o Evangelion, com a boa nova que é Cristo, ou não vamos? Ou talvez alguns de vocês nessa noite, você vai receber o Evangelho ou não vai receber? Você vai receber nessa noite o cheiro da vida ou o cheiro da morte? Mateus capítulo 8, versículo 38, o Senhor Jesus diz: essa geração adúltera, se ela se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dela diante do meu Pai que está no céu. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, Paulo diz: hoje é o dia aceitável. Não endureçais o vosso coração, como o povo fez no deserto. E em Hebreus, no capítulo 3, versos 7 e 8, nós vemos: não endureçais o vosso coração. Como você vai reagir à mensagem do Senhor nessa noite? Jesus Cristo é o Evangelho. A palavra dele deve ser pregada. A palavra dele foi pregada a você nessa noite. Ela deve ser recebida e ela deve ser confirmada. Será que você nessa noite está pronto a receber e a confirmar a palavra do Senhor no seu coração? E ter uma mudança de comportamento, de ação na sua vida? Será que você está pronto a dizer, como a igreja do passado: eu também quero ser usado por Jesus de Nazaré? Eu não quero só ser batizado nas águas batismais, mas eu quero ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, queridos, nessa noite. Eu gostaria de fazer 2 perguntas nessa noite. Eu sei que talvez você entrou aqui nessa noite com uma dor de cabeça tremenda, talvez com problemas tremendos, talvez com situações que eu mesmo não sei, que você pode estar falando aí: pastor, o senhor não entende o que está acontecendo comigo, pastor, o senhor não entende que eu ouço a mensagem, mas eu vou para casa e não dá certo, eu não sei exatamente o que está acontecendo com você, mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo não pode mentir, e Ele disse que se você se envergonhar dele, Ele vai se envergonhar de você. Mas Ele disse que se você o receber no seu coração, Ele está pronto a fazer morada no seu coração e transformar a tua vida. Eu quero dizer para você nessa noite: se você não tem forças, essas forças elas não vão vir por você mesmo, elas só vão vir pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você: o Senhor Jesus está te convocando a tomar uma decisão ao lado dele. O Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite: aceita esse Evangelho, que na verdade não é o Evangelho, mas sou eu mesmo. Aceite a Jesus Cristo como Salvador, e Ele vai alterar o seu futuro, Ele vai alterar a tua vida. Então eu gostaria de perguntar a você: talvez seu pai é crente, sua mãe é crente, sua esposa é crente, seu filho é crente, já tem, mas você nunca tomou essa decisão. Você nunca disse: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador.
Eu gostaria que você levantasse a sua mão nesse momento. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite, eu quero orar por você. E você fala: pastor, eu quero receber esse Cristo na minha vida. Eu não tenho condição de continuar a minha vida como eu estou mais. Só Jesus pode mudar a minha vida. Eu gostaria que você levantasse a sua mão e abaixasse. Eu não vou demorar muito, mas eu quero orar por você. Eu sei que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite. Levante a tua mão e abaixe. Pastor, eu entendi essa palavra.